Olá, filhos do Rei, tudo bem? Vamos ler um pouquinho? Nessa leitura eu quero falar sobre a Páscoa, para a gente poder tirar algumas dúvidas e deixar as coisas mais definidas no que é o sentido verdadeiramente da Páscoa. O texto está no capítulo 3 do livro de Êxodo e eu quero convidar vocês aí no verso de número 7. Capítulo 3 de Êxodo, no verso de número 7. Depois nós vamos pular para o capítulo 12, o verso de número 40. Olha o que diz o texto. Então o Senhor disse: Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei que estão sofrendo, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. Olha que coisa maravilhosa, que promessa o Senhor fez e cumpriu a esse povo. No verso de número 40 do capítulo 12 de Êxodo, vai dizer também a seguinte frase: Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: Esta deve ser a celebração da Páscoa. Páscoa significa passagem. Esse texto ele é muito confundido nos dias atuais como um movimento de comemoração por alguns feitos, mas é necessário que a gente comece do princípio a entender o que é verdadeiramente a Páscoa. O povo viveu por 430 anos oprimido no Egito e Deus ouviu o clamor deste povo. O povo começou a clamar, começou a jejuar, a brigar pelo seu espaço de liberdade. E a Bíblia diz que Deus desceu com o seu poder e glória. E ali, aquele povo que vivia oprimido foi liberto. Deus usou Moisés para chegar a Faraó e falar por diversas vezes que ele queria tirar o povo dele, o povo hebreu que estava naquela opressão. Faraó endureceu seu coração por várias vezes. A passagem diz que Deus ele enviou algumas pragas até chegar na 10ª praga, que fora onde Deus havia dito a Moisés que ele iria matar todos os primogênitos do Egito. E que era necessário que houvesse uma prova de fé do povo hebreu, que era para matar um cordeiro, um cordeiro novo, e que aquele sangue derramado seria aspergido sobre os umbrais das portas, aonde aquele espírito da morte passasse no Egito, e ele visse aquele sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas, o espírito da morte não entrava naquele local, porque ali havia uma proteção, um sinal de proteção. E diante disso, aconteceu que os jovens, as crianças, né, os primogênitos de todas aquelas famílias que haviam oprimido, melhor, aquelas pessoas que haviam oprimido o povo de Deus, todos eles tiveram que pagar um preço. Na verdade, algumas pessoas até confundem, não é? Em querer dizer, mas poxa, como é que Deus age dessa forma? O que é que aconteceu para que Deus agisse dessa forma? A desobediência, ela é algo que atrapalha a caminhada do ser humano. Quando o homem não ouve a Deus, quando o homem não obedece a Deus, Deus ele entra com a sua ira, porque Deus ele é perfeito. E aquele que quer andar no caminho de Deus também precisa ser perfeito. Naquele instante, quando passou aquele espírito da morte sobre aquela região, aquelas casas que estavam com aquele sangue aspergido sobre os umbrais da sua porta, eles tiveram livramento. No dia seguinte,
Moisés vai a Faraó e Faraó vê aquela desgraça toda que havia acontecido e liberta o povo que estava oprimido. Moisés sai com aquele povo daquela terra e ali foi aonde foi instituído a festa dos pães asmos, ou seja, onde Deus ordena que Moisés fizesse uma comemoração para que pudesse ficar registrado o dia que o povo de Israel foi liberto da opressão. Passa-se esse tempo, passa-se tudo isso, o povo continua da mesma forma, com as suas vontades e os seus desejos acima da vontade de Deus. Deus olha lá de cima do céu e diz que ele enviou o teu filho amado, Jesus, para que ele pudesse se fazer carne e habitar entre nós. E ao isso acontecer, Jesus foi o Cordeiro vivo, o Cordeiro Pascual, que viesse para poder morrer pelos nossos pecados. Então houve um sacrifício no tempo onde nós sabemos que a Sexta-feira Santa, que é a Sexta-feira da Paixão, Jesus ali se entregou por amor de mim e por amor de você e por todos aqueles que nele creram. Jesus ainda deu uma oportunidade quando ele disse: eu vim para os meus, mas nem todos me receberam. Infelizmente, nos dias atuais, a gente ainda vê tanta gente comemorando esses feitos, não é? Essas festas, como se o coelho da Páscoa tivesse mais valor do que Jesus. Como se as coisas na sexta-feira, que ela deixou de ser santa, porque se fosse santa haveria uma reclusão real, para que isso pudesse haver uma santidade, não é? Então ali naquela sexta-feira, tantas festas, tantos festejos que são feitos, tantas alegrias que são comemoradas, e no entanto o que mais importante seria era lembrar da morte de Jesus. A Sexta-feira Santa, ela passou a ser a Sexta-feira da lembrança, aonde nós estaríamos comemorando a morte por sacrifício vicário. Todos nós tivemos culpa nessa morte de Jesus, porque a Bíblia diz que ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele levou todas as nossas dores e transgressões, e hoje nós somos livres por causa da sua morte. E ali, naquela época, quando Jesus entra em Jerusalém, que estava tendo a festa da Páscoa, não é? Que era a comemoração, realmente a lembrança da liberação do povo do Egito, foi exatamente no dia, na semana da Páscoa, que Jesus entra em Jerusalém. E ali, quando Jesus entra em Jerusalém, que acontece o fato, ali começa a ser registrado que houve a morte de Jesus na Sexta-feira Santa, e no domingo de Páscoa foi quando ele ressuscitou. Então nós não podemos esquecer que a Páscoa, ela é uma passagem da morte para a vida. Todos nós tivemos uma oportunidade e temos uma oportunidade de ter uma vida nova, de ter uma vida resgatada, de ter uma regeneração por causa da morte de Jesus, principalmente quando ele ressuscitou, porque a sua ressurreição nos traz a oportunidade de podermos ter uma vida regenerada, uma vida fora do pecado. E aí eu destaquei alguns pontos que a gente pode emendar nessa mensagem, onde a gente vai entender que há algumas áreas da nossa vida que precisa de ressurreição, sabe? Algumas pessoas têm vivido tanto com a sua vontade, como eu tenho pregado, como eu tenho falado, que esquecem que existe chance e possibilidade de nós sermos resgatados por causa da ressurreição de Cristo. E muitas vezes a gente está morto, sabe? A gente está morto na alegria, a gente não tem muita alegria e a gente precisa ser ressuscitado na alegria. A gente pode ser ressuscitado na paz, a gente pode ser ressuscitado na fé, a gente pode ser ressuscitado nos sonhos. Quantas pessoas perderam os sonhos? Quantas pessoas não sonham mais, não acreditam mais no impossível, não acreditam mais que ela é capaz de realmente ver as coisas acontecerem, né? Então a esperança é um dos pontos também que a gente precisa ressurgir
ressurgir, renascer, a gente precisa ter otimismo, a gente precisa viver mais como pessoas que pensam no bem, no querer das pessoas, a ressurreição também do perdão. Hoje em dia a gente não ouve mais falar de perdão, hoje em dia a gente não ouve mais falar nesse sentido de querer amar as pessoas, de poder desfrutar de um tempo renovado. As pessoas estão brigando tanto, estão lutando por si próprio, que esquecem de amar ao próximo. E é essa ressurreição que o Senhor espera de nós. Jesus quer que nós ressuscitemos em todos esses pontos, para que a gente possa poder dizer ao Senhor: vem, Senhor, toma conta da minha vida. Eu quero um novo coração, eu quero uma nova vida. Ó Espírito Santo, eu quero viver para o Senhor, porque afinal de contas, essa semana que se comemora essa troca de tantos bens materiais, de coisas, eu preciso trocar o meu coração, eu preciso renascer de novo. Então eu quero estar, Senhor, na tua presença. Eu preciso que o Senhor me ajude nessa caminhada, e assim eu quero orar com você, para que Deus possa trazer revelação para você sobre esse assunto, porque a Páscoa é a passagem, e a passagem não foi só com o povo do Egito, não foi só com o povo que estava no Egito 430 anos, a passagem é para os dias de hoje também. A gente pode passar de uma época que nós estamos vivendo na opressão, da mentira, do engano, do roubo, da injustiça, da infelicidade, da tristeza, da opressão, de todas as coisas que têm aprisionado a gente pode passar disso para uma terra nova, uma terra onde o meu coração vai frutificar com uma visão de que realmente com Jesus eu sou mais que vencedor. Com Jesus eu tenho uma esperança, com Jesus eu tenho vida. A vida com Jesus é abundante, a vida com Jesus ela é algo sobrenatural. Por isso que nós precisamos viver no Espírito, não na carne, porque a carne vê e a carne se aborrece, a carne se chateia, a carne enfraquece. Mas quando a gente está vivendo no Espírito, a gente consegue vencer todas as tribulações, todas as situações. E ele continua dizendo: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Essa é a nossa fé. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que a espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e ela está apta a discernir todo e qualquer propósito do coração. Se você desejar agora, nesse exato momento, o Senhor pode entrar na tua vida, o Senhor pode fazer um reboliço. E essa é a semana que nós estamos vivendo, como uma semana de lembrança, uma semana de gratidão, uma semana de renovação. Então, ore comigo nesta noite. Feche teus olhos se tu acredita, se você está na fé. Vamos pedir ao Senhor que possa renascer dentro de nós, fazer nós renascermos com Ele. Assim Ele dará graça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua graça nos alcance nesta noite. A tua palavra disse: com a tua boca confessares e no teu coração creres que Jesus, ele ressuscitou entre os mortos e que ele é o Filho de Deus, você será salvo. Então, Deus, entra no meu coração, Senhor. Faz esse milagre, Senhor, de renovação, de restauração, que eu seja alegre, que eu seja outra pessoa, que o Senhor traga paz ao meu coração e que eu possa desfrutar de um tempo renovador, porque eu não quero viver nunca mais, Senhor, no Egito, na opressão. Eu quero viver em uma terra nova, em um tempo novo. Então, ó Pai, me usa, Senhor, de uma maneira extraordinária, de uma maneira nova. Entra no meu coração e me faz uma nova criatura para a glória de Deus. Que assim seja. Amém, glórias te damos. Que Deus te renove. Que a Páscoa seja alegria em Jesus. Comemore com tua família, esteja reunido com ela. Dê algum momento de amor que você possa dar, apesar de que esse momento é um momento onde a gente precisa estar em casa. Cada um no seu lar, cada um reunido com sua esposa ou com seus filhos, assim, né? Na medida que você puder se afastar um pouco da sociedade, melhor, né? Para que a gente possa cumprir o que está sendo determinado. Mas aproveite, manda uma mensagem, diz àquela pessoa que você ama: olha, Jesus te ama. Fala essa noite para ele, ou fala amanhã de manhã, fala como você bem entender. Jesus te ama. Um beijo no coração, Deus abençoe, queridos.